Graça e a paz do Senhor, amém? Queridos, já faz alguns dias assim que o meu coração tem queimado por essa palavra. E é engraçado que o pastor João me chamou domingo para pregar e eu ainda fiz 1 hora, sabe, para responder. E a palavra estava assim no coração. O que eu desejo hoje é que o Senhor me dê graça para compartilhar com vocês aquilo que Ele tem falado comigo, aquilo que Ele tem me confrontado, me chamado para mais perto. Nesse tempo a gente tem visto Deus falando muito com a gente, que a gente precisa se preparar, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa ser mais crente. A gente ouviu isso aqui domingo pela manhã, o Dani ministrou falando que a gente precisa ser como João, que foi aquele que preparou o caminho do Senhor. À noite a Tássia falou sobre os mártires cristãos. E realmente é um tempo que nós devemos buscar, nos preparar mais. E o Senhor falava muito comigo a respeito da humanidade de Jesus. Porque pensar em Jesus como Deus, às vezes para nós não é uma coisa muito difícil. A gente consegue pensar nele poderoso, exaltado, mas às vezes nós temos muita dificuldade em vivenciar, em pensar nessa humanidade de Cristo. E na verdade, teologicamente falando, esse é um dos mistérios mais bonitos. Porque ao mesmo tempo que ele é 100% Deus, ele também é 100% homem. E eu lembro uma vez que a Tássia pregando aqui, ela disse pra gente, quando a gente se sentisse distante de Jesus, pra gente ler os evangelhos. E eu segui a dica. E a gente lendo isso, a gente fica apaixonado pelo homem que Jesus era. Às vezes nós temos essa dificuldade, mas pensem comigo, as pessoas daquela época que conviveram com Jesus, elas tinham dificuldade de reconhecê-lo como Deus ou como Messias, mas como homem não. Ele era absolutamente humano, como eu e você. Por quê? Porque ele veio como homem para restaurar a nossa humanidade. Ele é o padrão de humano que o Senhor planejou para as nossas vidas. Infelizmente, a queda e o pecado interferem nisso de inúmeras formas. Tanto que quando a gente vê um crime bárbaro, algo cruel, brutal, o que a gente fala? Nossa, isso é desumano. E Jesus veio como homem para restaurar a nossa humanidade. E é um pouco difícil para a gente entender esse conceito. Eu estou dando essa volta toda, mas depois vocês vão entender por quê. E a gente precisa olhar para Jesus entendendo que ele era um homem assim como nós. Eu acho engraçado que isso fica um pouco difícil, porque a Record, com aquele filme Jesus de Nazaré, quem já assistiu? Ele tem aquela expressão de dor o tempo todo, não é? E fala como quem está numa reza em latim. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente tem uma dificuldade de entender Jesus como homem. Só que Jesus tinha expressão. Jesus, ele tinha uma personalidade incrível. Quer um exemplo disso? A arte revela a personalidade do artista. Olha para as coisas que Jesus fez. Ele é o criador das cores. Ele é aquele que... Esses dias o Ariel estava comentando que ele foi no zoológico e morreu de rir dos gorilas. Ele é aquele que criou os gorilas, divertidos assim. Ele é aquele que deu o timbre de voz do papagaio, que criou a personalidade dos golfinhos. Então, nós precisamos ler os evangelhos, imaginando isso, que ele era humano, que ele tinha entonação de voz, que ele tinha expressão facial. E o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela fala exatamente sobre isso, sobre um momento extremamente humano de Jesus, porém não um momento muito agradável. O texto que nós vamos nos embasar hoje, ele é escrito nos 4 evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João relatam isso. E nós vamos aproveitar que nós temos esse tanto de perspectiva e vamos ler várias delas durante a leitura, durante a palavra. Mas aí eu vou passando para vocês. Esse texto é interessante porque essa humanidade de Cristo ela é muito explorada nesse momento. Porém, uma emoção de dor, de angústia e de sofrimento. O título da mensagem hoje é Lições de Jesus no Getsêmani. O Getsêmani era um lugar que ficava na região do Monte das Oliveiras. E nesse lugar Jesus passou um dos momentos mais difíceis que ele enfrentou como homem.
e revela sofrimento, angústia, nos últimos momentos de liberdade de Jesus. Getsêmani quer dizer prensa de óleo. Era um lugar onde haviam muitas oliveiras e também essas oliveiras eram prensadas para extração do azeite. Então, o nome quer dizer isso. E a Bíblia fala sobre um jardim, um horto nessa região. E as cenas que se passam com Jesus nesse lugar, nos textos que nós vamos ler, foram tão dramáticas que eu não consigo imaginar esse jardim como um lugar feliz, florido, algo desse tipo. Porque o texto é pesado e ainda assim, numa circunstância dessa, Jesus nos ensina lições tão preciosas. Vamos abrir a nossa Bíblia? Mateus capítulo 26. Hoje nós vamos comentar sobre 4 lições que Jesus nos ensina no Getsêmani. Foram várias, na verdade, nós vamos falar sobre 4. Mateus capítulo 26, versículo 36. Amém? Vamos lá? Nós vamos ler agora do 36 ao 44. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porquanto seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Feche os seus olhos, queridos, vamos orar mais uma vez. Pai, como é bom estar na tua presença. Antes de mais nada, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer porque tu és o nosso Pai. Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco, Pai. Nós já entendemos que nós não temos para onde ir, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Por isso eu te peço nessa noite que a tua palavra atue em nós vívida e eficaz, Senhor. Eu te peço nessa noite que o Senhor repreenda toda a dureza do nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra e nós te pedimos, Senhor, santifica-nos nessa verdade. Ó Senhor, que nós venhamos ser moldados num padrão que te agrade, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a primeira lição que Jesus nos ensina no Getsêmani é que nada e nem ninguém pode nos separar da comunhão com o Pai. Observem que o momento é difícil. O momento, as circunstâncias aqui eram as piores. O cenário era de profunda angústia, de apreensão. E o pior é que as perspectivas do que viria a seguir também não eram boas, porque daqui Jesus foi para a cruz. A situação era difícil. A situação era dolorosa. Jesus abre o coração e ele fala: eu estou profundamente angustiado. E ainda assim, a aliança dele com o Pai permanecia inabalada. Nessa circunstância de dor, nessa circunstância difícil, prostrado em agonia, Jesus clama. A gente vê súplica, a gente vê o desespero, talvez aquela angústia humana de Jesus, mas a gente não vê revolta.
A gente não vê acusação. A gente não vê Jesus olhando para o Pai com um olhar de acusação. Ele clama, ele suplica. Tem dependência na oração de Jesus. Tem intimidade, tem comunhão. Sabe, a primeira lição que nós precisamos aprender é que as circunstâncias não têm o poder de nos tirar da comunhão com o Pai. Muitas vezes, queridos, nós abrimos mão de um amor que é eterno, porque em Jeremias 31:3, o Senhor diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. E muitas vezes nós estamos abrindo mão de um amor que é eterno, por causa de circunstâncias temporais, por causa de adversidades que são passageiras, por causa de angústias que um dia vão passar, e nós nos revoltamos tanto contra o Senhor, nós nos tornamos tão amargos, que nós olhamos para o Pai com um olhar de acusação, e nós blasfemamos e pecamos contra o Senhor por causa de circunstâncias que vão passar. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui: não abra mão do amor eterno por circunstâncias passageiras. As circunstâncias eram difíceis, ainda assim Jesus mantém a comunhão com o Pai. Quantas vezes a gente fala: eu não vou na igreja mais, não, chega, tô mal, tô chateado, tô endividado, Deus não está nem aí para mim, eu também não estou nem aí para nada. No momento de profunda angústia, onde o Senhor diz: a minha alma está angustiada até a morte, Ele se mantém firme na comunhão com o Pai. Sabe por quê? As circunstâncias não têm o poder de te tirar da presença de Deus, porque Deus é maior que as circunstâncias. Então você sai se você quiser, mas a circunstância não tem esse poder. Ele está acima das circunstâncias, o amor dele está acima das adversidades, e Jesus nos ensina isso. No momento de profunda tristeza, querido, Jesus aqui experimenta um fenômeno que é chamado de hematidrose, que é quando os vasos capilares das glândulas sudoríparas, eles se rompem. E Lucas fala isso, que Jesus transpira sangue. Sabe o que é isso? É quando um ser humano é levado ao limite. E Jesus estava nessa situação. Sabe por que eu acho isso interessante? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós. Sabe quando você clama e grita e está sozinho, você acha que acabou, que não dá mais? Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe o que é se sentir angustiado, profundamente angustiado. E aqui Ele nos ensina, a primeira coisa é que nada, e agora vamos para o ninguém, pode nos tirar da comunhão com o Pai. Nada. Segunda, ainda dentro desse tópico, segunda coisa que eu quero dizer: ninguém. Observem, Jesus, queridos, eu fico maravilhada aqui como que Jesus ele é humano nessa ocasião. Sabe por quê? Primeiramente porque ele não se isola. É uma coisa que a gente é tendencioso a fazer quando a gente não está bem. A gente gosta de se isolar. E Jesus ele não se isola. Ele poderia ter ido sozinho, mas ele chama os 11 discípulos. E aí ele vai mais adiante com 3, que eram aqueles mais íntimos dele. Se isolar pode ser muito perigoso nos momentos de dor. Às vezes as ovelhas são muito mais protegidas quando elas estão juntas no rebanho. Às vezes no momento de angústia a gente se isola, fica sozinho, daqui a que o outro adivinha que a gente não está bem. E eu já falei isso, que adivinhação é pecado. Então, não espere isso do pastor João, porque é pecado. Na concorrência até que tem, aqui não. Adivinhação é pecado. E Jesus aqui, ele não se isola. Ele busca companhia. Às vezes a gente precisa de companhia. Tem gente que é tão difícil que a pessoa quer companhia e chota todo mundo e depois reclama que está sozinho. A angústia faz essas coisas com a gente. Mas Jesus, ele não se isola. E depois ele vai um pouco mais adiante com Pedro, Tiago e João. E é interessante que se a gente for aqui para o versículo 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Gente, na frente dos outros, como a gente diria, né? Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui
e velai comigo. Gente, Jesus, ele não tem vergonha de expor o que ele está sentindo. Jesus, a segunda lição que ele nos ensina aqui, olha só como que Jesus abre o coração para essas pessoas. Muitas vezes, nós temos vergonha de falar que as coisas não estão muito bem. E Jesus fala abertamente, olha a intimidade que ele tinha com esses três. Aí a gente vê um outro ponto interessante. Ele não falou isso com os 11, ele falou com os 3. Não é para todo mundo que a gente abre o coração. Mas a gente precisa ter pessoas para a gente chegar e falar, ora por mim, porque eu não estou bem. É como se Jesus estivesse falando, olha, eu estou mal, a coisa não está boa, eu estou angustiada até a morte. Pensa a cara dos discípulos ouvindo uma coisa dessa. O homem que ressuscitou mortos, o homem que caminhou sobre as águas, ele está dizendo que ele está angustiado até a morte. Olha como Jesus é humano aqui. E por que às vezes a gente quer agir como se a gente fosse melhor do que Jesus? Querido, a espiritualidade, ela não anula a nossa humanidade. Ela mata a nossa carnalidade, a nossa humanidade não. Você é gente. Tem muitas pessoas que têm se escondido numa armadura, numa carapaça de espiritualidade e fala que o crente não pode estar mal, que o crente não pode chorar, que o crente não pode se entristecer. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Ele está dizendo que ele está angustiado até a morte. E às vezes a gente está aqui morrendo e alguém pergunta, como é que você está, irmão? Eu estou na bênção. Deus que me livre de uma bênção dessa. Deus que me defenda. E a gente acha que olha só, a gente acha como se a gente fosse melhor que Jesus. Queridos, para de construir armaduras, você é gente. Você é ser humano. Um ser humano cheio do Espírito Santo, amém? Mas é ser humano. Porque tem gente que fica criando armaduras para tentar inibir seus sentimentos. Querido, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. A armadura não evidencia uma pessoa forte. A armadura revela um fraco tentando se proteger. Tem horas que a gente se arma de um monte de coisa e não assume aquilo que a gente está sentindo. Olha o que Jesus faz aqui, ele abre o coração e conta. Tem gente que fala, mas eu sou crente, a vida do crente é a alegria do Senhor, a nossa força. Aí eu te pergunto, e o que Jesus estava pensando quando ele fala, no mundo tereis aflições? Nem todo dia a gente está alegre, muito menos forte. E a gente às vezes precisa encarar isso, precisa aceitar isso. Mas eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou do manto, sapatinho de fogo. O sapato é de fogo, mas o pé é de carne, querido. Você é gente, amém? Não tenha medo de admitir as suas emoções. Jesus nos ensina isso. Crente no psicólogo não é pecado, gente. Crente, se precisar, toma o antidepressivo e vem para a igreja dar glória a Deus, está tudo bem. A gente tem que parar com essa armadura falsa, que a espiritualidade anula a nossa humanidade. Jesus era totalmente humano e ele abre o coração aqui para os discípulos. E aí eu fico pensando o que acontece depois disso. Vem comigo para o versículo 40 e 41. Jesus, ele expõe a situação e ele vai orar. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo. Gente, eu sinto um tom de decepção nesse nem uma hora. Principalmente porque Pedro, antes de ir para o jardim, tinha acabado. Jesus fala assim, Pedro, você vai me negar. E Pedro fala assim, se for preciso eu morro com o Senhor. Aí agora Jesus fala, mas nem uma hora? Jesus abre o coração. Jesus fala que a coisa não está bem. Olha a reação dos discípulos. Vale lembrar que não eram qualquer pessoas, era uma amizade de 3 anos e meio. Era uma convivência constante, intensa. Talvez nessa ocasião aqui, esses 3 homens eram as pessoas mais íntimas de Jesus. E Jesus abre o coração dessa forma e eles não fazem nada. Ninguém tem uma palavra para oferecer para Jesus. Ninguém bate nas costas dele e fala, ei, eu estou aqui, pode contar comigo, vai ficar tudo bem. Jesus pede o que deles? O mínimo. Eu fui pesquisar o significado dessa palavra velar aqui.
ou vigiar em algumas traduções. Tem uma raiz dessa palavra que eu achei fantástica, que quer dizer, velar ou vigiar, é se manter como uma lamparina acesa. Jesus pede uma única coisa para os discípulos naquele momento: fiquem vigilantes e comigo. Ou seja, companhia e atenção, para que eles estivessem atentos ali, naquele momento tão difícil que provavelmente eles não entendiam. Gente, Jesus, ele pede o mínimo, e ele não recebe o mínimo. Ele pediu o mínimo naquele momento. Jesus não pediu uma coisa tipo assim: olha, gente, é o seguinte, eu vou para a cruz daqui a pouco, e lá tem 2 vagas sobrando, então vocês tiram 2 ou 1 aí, quem perder vai comigo para a cruz. Não foi isso que ele pediu companhia e atenção, e ele não recebeu isso. E não eram qualquer pessoas, eram as pessoas íntimas, eram amigos próximos dele. Sabe o que eu fico pensando? Talvez aquela foi a pior noite da vida de Jesus. Você já perdeu uma noite de sono angustiado, sem conseguir dormir? Jesus não conseguia dormir. Os discípulos, em contrapartida, não conseguiam ficar acordados. Sabe o que eu aprendo aqui? Nem sempre as pessoas vão dimensionar o tamanho da sua dor. Às vezes, não é porque elas não te amam. Gente, todos esses discípulos aqui morreram por Jesus mais na frente. Mas às vezes a pessoa não consegue entender o que está se passando com você. E é tão difícil quando isso acontece. Quando aquela pessoa de quem você não esperava pisa na bola com você. Parece que ela minimiza. A sensação que dá aqui é que os discípulos não estavam nem aí. Que momento bom para Jesus desistir da humanidade, não é? Falar, poxa vida, os mais próximos de mim, eu estou numa situação dessa e ninguém está nem aí. Ainda assim, ele se volta novamente para o Pai. Nós estamos no primeiro tópico, que nada e nem ninguém pode nos roubar da comunhão com o Pai. Por mais que as pessoas te amem, nem sempre elas vão conseguir dimensionar o tamanho daquilo que você passa. E isso é difícil, mas acontece uma coisa fenomenal nesse texto. No Evangelho de Lucas, Lucas relata, vamos abrir lá, Lucas 22, 43. Lucas 22, 43. Eu estou falando, querido, sobre a comunhão com o Pai. Essa é uma lição preciosa que Jesus nos ensina no Getsêmani. Uma arma poderosa em momentos de dificuldade. Lucas capítulo 22, versículo 43. Aleluia, Jesus. Vamos ler o 42 antes para fazer mais sentido. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Tem versões que fala confortava, consolava ou encorajava. Sabe o que Jesus nos ensina aqui? Quando as pessoas erram com ele, ele se volta para o Pai. Ele volta para orar com o Pai. Quando as circunstâncias são desfavoráveis, ele não se esquece do Pai. Ele vai e derrama a sua alma diante do Pai. Jesus não perdeu tempo com as pessoas. Porque às vezes eu fico pensando se fôssemos nós. Pois é, né, Pedro? Agora que eu que estou precisando de você, quando sua sogra estava lá doente, eu fui na sua casa. Pois é, né? Vocês 3 aí, quando passaram a noite inteira pescando, que não conseguiu achar nada, eu fui lá também. Jesus não faz isso. Ele vai clamar novamente ao Pai. E sabe o que o Pai faz? Envia um anjo para o consolar. Querido, isso é tão maravilhoso, porque nós precisamos saber que se o consolo da terra não vier, o consolo do céu vai nos alcançar. Nos momentos de aflição, nos momentos de agonia, às vezes as pessoas pisam na bola com você. Existe um Pai no céu que contempla a sua dor. Existe um Pai no céu que olha para a sua situação
E se ninguém se dispuser a te ajudar, Ele envia um anjo para te consolar. Mas desamparado você não fica, abandonado você não fica. Aquele que tem comunhão com o Pai não passa pela luta sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Pai é presente, querido. O Pai não abandona. Nós temos aliança com Deus, que Ele é presente, Ele é fiel em todo o tempo. Não abra mão de um amor eterno por circunstâncias passageiras. E não abra mão da presença do Pai que é perfeito por pessoas que podem falhar com vocês. A primeira lição que Jesus nos ensina no Getsemane: nada pode nos roubar da comunhão com o Pai. Não dê esse poder para ninguém, querido. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar dessa aliança de amor que nós temos com o Pai. Eu pergunto para vocês: quem foi que mandou o anjo? O Pai, a quem o Senhor Jesus recorreu nesse momento de angústia. Quem tem comunhão com o Pai não enfrenta suas angústias sozinho. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, Jesus. Aleluia. Primeira lição: comunhão com o Pai. Segunda lição que Jesus nos ensina no Getsemane. Capítulo 26. Vamos ler o 39. Mateus novamente, tá, queridos? Mateus 26. Ainda dentro desse texto que nós lemos, eu quero abrir um parágrafo para um outro tema muito importante. Mateus 26, vamos ler do 39 até o 44. Vocês conseguem ver que nós estamos falando de alguém totalmente humano aqui, sofrendo dores parecidas com a que eu e você sofremos às vezes. E uma noite difícil, e uma noite atribulada. E ele, no versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí Jesus volta, encontra os discípulos dormindo. Vamos para o versículo 42. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. 43, ele acha os discípulos dormindo novamente. E no versículo 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O que Jesus nos ensina aqui? A segunda lição. No Getsemane, Jesus nos ensina que a vontade do Filho precisa estar sujeita à vontade do Pai. Não é que Jesus não tinha uma vontade. Não é que Jesus não tinha talvez uma opinião a respeito da situação. Ele tinha uma vontade. Mas no Getsemane, Jesus nos ensina que a vontade dele estava completamente rendida à vontade do Pai. Queridos, nós não estamos falando de uma coisa fácil de ser executada, de uma vontade fácil de ser executada. Jesus transpirava sangue, ele estava em uma situação de agonia e prostrado diante de Deus, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Queridos, nós precisamos aprender a nos sujeitar à vontade do Pai. Nós estamos vivendo em uma sociedade hoje com uma supervalorização da vontade humana. A gente tem que ser tudo que a gente quiser, fazer tudo que a gente quiser, e o outro tem que se sujeitar a tudo que eu quero também. E isso a gente tem visto consequências terríveis, porque tem pessoas que roubam porque elas têm vontade de ter o que o outro tem. Tem pessoas que matam porque elas têm vontade de colocar um ponto final na vida do outro. Tem pessoas que enganam porque elas têm vontade de privar o outro da verdade. E Jesus aqui nos ensina que a vontade do Pai deve estar acima das nossas vontades humanas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Todos nós, como filhos, em algum momento, vamos ter que apresentar
é uma coisa que nós devemos fazer constantemente, não é? Apresentar os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos anseios mais profundos. Falar para Jesus a cor do carro que a gente sonha em ter. Falar para Jesus aquela viagem que a gente quer fazer. Compartilhar com o Pai aquele curso que a gente quer fazer. Mas todos nós, em algum momento, vamos ter que fazer isso que Jesus fez no Getsêmani. Nos prostrar diante do Pai e dizer: Pai, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho traçado metas para a minha vida, eu tenho pensado em muitas coisas a respeito de mim mesmo. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu sou filho, eu estou sujeito, eu estou submisso à tua vontade, Jesus. Eu estou submisso, Pai, àquilo que o Senhor designou. Eu abro mão da minha vontade para acolher os teus propósitos. Todos nós, em algum momento, vamos ter que fazer o que Jesus fez aqui. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Sabe o que eu acho interessante aqui, meus irmãos? Que num momento de profunda dor de Jesus, ele se mantém completamente fiel a algo que ele havia pregado em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, na oração do Pai Nosso, que ele nos ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já parou para pensar por que o céu é céu? Já parou para pensar nisso? Jesus aqui, ele nos dá uma dica. Sabe por quê? Porque lá a vontade de Deus é soberana, absoluta, plena. E é por isso que lá não tem morte, nem dor, nem pranto, nem clamor. Porque todos nós estaremos eternamente vivendo aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável, que é a poderosa vontade de Deus. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus se mantém fiel àquilo que ele pregou aqui. E sabe o que eu acho interessante? Que é uma coisa que a gente precisa aprender. Às vezes a gente canta muito isso, né? Tua glória venha ao céu, na terra. Ou tem ainda uma versão do Pai Nosso que fala: deixa o céu descer. Sabe o que Jesus nos ensina aqui? Quer viver o céu na terra? Aprenda obediência. Quer viver o céu na terra? Aprenda a se sujeitar à vontade de Deus. Porque tem vezes que a gente é teimoso demais e a gente reclama que as coisas estão dando errado. Se você foge daquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus, arque com as consequências. Segunda lição que Jesus nos ensina no Getsêmani: a vontade do Filho é sujeita à vontade do Pai. Amém? Aleluia! Para a gente continuar, terceira lição que Jesus nos ensina no Getsêmani. Vamos continuar ainda em Mateus, versículo 46. Depois disso, queridos, Jesus vira para os discípulos e fala assim: ainda dormis? Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores e já se aproxima aquele que me trai. Primeira coisa que eu acho interessante aqui para a gente abrir um parênteses: Jesus conhece a localização do traidor, né? Judas estava fazendo tudo escondido e Jesus sabia de tudo, até a hora que ele estava chegando, antes mesmo dele chegar. Sabe o que a gente precisa ficar atento aqui? Que a gente pode até trair Jesus, mas enganar não. A gente pode até traí-lo, mas enganar ninguém pode enganá-lo. Porque ele é aquele que tem olhos como chama de fogo, que sondam todas as coisas. E aí vem um momento crucial nessa nossa narrativa. A traição de Jesus. A terceira lição que Jesus nos ensina no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus é traído com um beijo. Ah, queridos, a traição, ela é sem dúvidas um dos atos mais desprezíveis que alguém pode ter. E Jesus experimentou isso. Vamos lá para o texto, versículo 46 de Mateus, capítulo 26. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar,
eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Gente, como que Jesus é maravilhoso, né? Como eu estava dizendo, a traição é um dos atos mais desprezíveis que alguém pode cometer. Porque só existe traição onde havia algo bonito estabelecido. Só existe traição onde havia confiança, onde havia amor, onde havia um relacionamento determinado. O inimigo não trai. Agora, a traição é o amigo agindo como inimigo. E aí a gente vê Jesus experimentando isso. O Monte das Oliveiras era como se fosse um refúgio de Jesus. Nos outros evangelhos fala que Jesus foi para lá como de costume. Era um lugar de comunhão. Era um lugar que eles frequentavam, que Jesus ia com os discípulos. De repente, quantas coisas lindas eles ouviram ali junto com Jesus, num lugar de comunhão. E de repente, esse lugar é completamente violado. Porque Judas, ele não traiu apenas Jesus, ele traiu o lugar secreto também. Não foi apenas uma pessoa, foi um lugar, foi toda uma situação. E aí, pensem vocês que aquele caminho que muitas vezes eles fizeram juntos, para estarem juntos, próximos de Jesus, de repente ele é invadido por uma multidão de gente armada, tentando capturar Jesus. E quem é que conduzia isso? O amigo. Quem é que conduzia isso? Judas. E Judas ainda, além de vender Jesus por 30 moedas, Judas ainda combina: aquele a quem eu beijar é ele. Aí vocês veem como que Jesus parecia comum, porque precisava identificá-lo no meio dos outros. De repente, o lugar da comunhão é completamente vilipendiado por alguém que trai. Eu acho triste pensar que Judas se usou da amizade, da proximidade, da intimidade que já tinha. Ele, como amigo, ele tinha como chegar até ele. Ele tinha como encontrá-lo. Ele sabia onde ele estava. E ele usa tudo isso para trair Jesus. Queridos, é o tipo de coisa que é difícil a gente ficar pensando, porque vai dando uma indignação na gente. A gente pensar que alguém que Jesus havia lavado os pés estava ali, caminhando com aqueles pés para que Jesus fosse preso, conduzindo os inimigos de Jesus até ele, porque ele tinha acesso a Jesus. E ele usa esse acesso para trair. E esse lugar é invadido por essas pessoas. Uma multidão de inimigos é conduzida até o lugar da intimidade. E eu fico pensando, gente, como Jesus é maravilhoso. Porque se fôssemos nós, Jesus deixa Judas tocar nele. Jesus sabia de tudo. Porque se ele não soubesse, a gente às vezes é enganado. Jesus não é. Jesus permite que Judas toca nele. Como que a gente ia receber esse beijo, né? Tem até uma musiquinha que fala cabra safado, não é? Judas traiu Jesus, ele era um cabra safado. E eu quero abrir um parêntese aqui, vamos lá para João, porque nesse momento que nós acabamos de comentar, João relata algo muito incrível que aconteceu. Evangelho de João, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 4. João, capítulo 18, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu,
João, ele relata uma coisa sobrenatural que acontece nesse momento. A multidão chega, Jesus, ele se antecipa e pergunta: a quem buscais? E eles falam: Jesus o Nazareno. Ele fala: sou eu. Tem versões que falam: eu sou. E aí todos eles caem por terra. Imagina você que você está sendo perseguido, prestes a ser preso. Você está no meio do mato, de noite, e todo mundo caiu por terra. O que a gente faria, hein? Perna para que te quero, não é? Jesus fala: sou eu. Ou eu sou. Sabe o que o Senhor falou muito ao meu coração aqui? Mesmo traído, triste, que ele já havia dito, em agonia, abandonado, ele é. Sabe o que a gente precisa aprender com Jesus aqui? As circunstâncias, elas podem determinar como nós estamos, mas elas não podem alterar quem a gente é. E quando ele diz eu sou, o mesmo eu sou que Moisés escutou no monte, caem todos por terra, porque ele é, e isso não é alterado. Ele permanece sendo quem ele é. As circunstâncias determinam como você está, mas elas não podem alterar a sua essência. Aquilo que você é não pode ser mudado. E Jesus diz: eu sou. E ele realmente é e continua sendo eterno. Aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou, o grande eu sou. Aleluia, aleluia, Jesus. Diante de uma circunstância tão terrível, ele é. Você precisa se lembrar disso quando você estiver se sentindo assim. Quando você estiver agoniado, aflito, oprimido, lembre-se que ele é. E ele continua sendo. E ele não vai deixar de ser. E ele será, e ele foi, e ele é. Eu sou. Quando você estiver nessa situação, ainda que às vezes a gente duvida, fala: oh, meu Deus, eu não dou conta desse trem não. Mas ele é. Ele continua sendo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. E sabe uma coisa que eu aprendo aqui, muito interessante? Quando os inimigos chegam, Jesus permanece de pé. Sabe por quê? Porque quem derrama a alma diante do Pai, quem se prostra diante do Pai, quem é fortalecido pelo Pai, na hora da decisão, ele permanece de pé. O homem que estava prostrado no jardim, clamando: passa de mim esse cálice, transpirando sangue, aflito, oprimido. Quando os inimigos chegam, ele fala: eu sou, e permanece de pé. Querido, a adversidade não vai te derrubar, ainda que você tenha que enfrentar lutas. Aquele Deus que sustentou Jesus no jardim é o mesmo que nos sustenta diante da adversidade. Seja fortalecido no Senhor nessa noite, independente do que você está vivendo, ainda que você não tenha capacidade, Ele é, Ele tem, Ele faz, e tudo nós podemos, não é em nós mesmos, é naquele que nos fortalece. Aleluia! Quem se curva diante do Pai permanece de pé nas dificuldades, nas adversidades. O Senhor é aquele que vai te suster, querido. Ainda que não haja força em você, Jesus permanece de pé e diz: eu sou. Aleluia. E aí o texto continua, vamos voltar lá para Mateus. Judas se aproxima de Jesus e diz: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus sabia de toda a traição. E como eu disse anteriormente, ele permite que Judas se aproxime dele. Pensa um pouquinho aí, se fosse você, como que você ia receber Judas, hein? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando nisso. Falei: Deus, como que eu ia receber esse camarada? Se é que eu ia estar lá, para começar. E Jesus permite que Judas o toque. Sabe o que eu fico pensando? O próximo tópico nós vamos falar disso. Se a gente for pensar bem, quem merecia a espadada que Malco tomou era Judas, não é? Se fôssemos olhar por nós, o que a gente faria? E sabe uma coisa que o Espírito Santo falava ao meu coração? Como a gente precisa aprender com Jesus, não é? Nas horas das dificuldades.
Olha o coração de Jesus. Como que ele responde Judas? Amigo. E não havia falsidade nem engano nele. Diante de um gesto de falsidade de Judas. Gente, a gente lê esse texto, dá vontade de enfiar a mão na cara, não é? Se a gente for olhar humanamente falando. Jesus tem uma palavra de paz naquele momento. Como a gente precisa aprender com ele. Como a gente precisa ser moldado no padrão dele. Às vezes a gente canta isso e a gente nem pensa. A gente fica cantando assim. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Aleluia. Queridos, a terceira lição que Jesus nos ensina aqui com Judas é que a maldade do outro, ela pode até te machucar, mas não permita que ela te transforme. A maldade do outro não é desculpa para você dar vazão à maldade que existe dentro de você. E às vezes é exatamente assim que a gente faz. Jesus responde, amigo, diante de um beijo cheio de mentira e traição, Jesus oferece uma palavra de verdade e de amor. Sabe por quê? Porque era isso que ele era. É isso que ele é. E às vezes, nós somos tão afetados pela maldade do outro, que a gente se transforma. E é triste a gente ver pessoas assim. Tem gente que fala, eu vou trair mesmo, porque eu já fui traído. Eu vou mentir mesmo, porque eu já fui enganado. Eu vou passar os outros para trás mesmo, porque já me enganaram, já me roubaram, já me lesaram. Ei, não se molde ao padrão do mal que te fizeram. É isso que Jesus nos ensina aqui. No Getsemane, Jesus ele é traído com um beijo. Ele é atingido por aquilo. Jesus está numa condição de sofrimento. Lembrem-se que ele era humano, como eu e você, portador das mesmas emoções. E quando Judas chega, a gente daria uma voadora em Judas. Jesus tem uma palavra de paz para Judas. Por quê? Judas traiu porque ele era o traidor. Jesus tem uma palavra de paz porque ele é o príncipe da paz. Não deixa a maldade do outro se abrigar dentro de você e você se moldar a esse padrão e repetir um comportamento que te machucou. Muitas vezes a gente faz isso. A gente quer pagar na mesma moeda. Olha o que Jesus nos ensina. Nós precisamos aprender com ele. Não se transforme naquilo que te machucou. Não seja aquilo que te feriu. Existe uma possibilidade de ser diferente, de sermos parecidos com Jesus. Jesus não se molda ao padrão da maldade de Judas. Pelo contrário, a maldade do outro não pode te afetar nesse ponto, a ponto de você se tornar semelhante a ele. Essa é a terceira lição que Jesus nos ensina aqui. Não se molde a maldade do outro, não se torne aquilo que o outro te fez de mal. Lembre-se disso, querido. A maldade do outro não tem o poder de controlar as suas ações, a não ser que você deixe, a não ser que você permita. Às vezes é difícil, mas você tem um Jesus que se compadece de você. E outra, ele diz assim, minha é a vingança. Ainda que você tenha passado por isso, e o seu coração esteja ferido e machucado, ele é poderoso para transformar situações e fazer justiça. Aprenda com ele, que é manso e humilde. E a quarta e última lição, vamos recapitular para vocês não esquecerem. Primeira, comunhão com o Pai. Nada e nem ninguém pode nos roubar da comunhão com o Pai.
Segunda lição que Jesus nos ensina no Getsêmani: a vontade do Filho é sujeita à vontade do Pai. Terceira lição: Jesus é traído com um beijo e ele não se molda ao padrão do mal que lhe fizeram. E a quarta e última lição, vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículos 50 e 51. Lucas 22, 50 e 51. Aleluia, Jesus. E um deles, e João conta o negócio e dá nome aos bois. João já fala que foi Pedro de cara, tá? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Irmãos, quarta e última lição. No Getsêmani, Jesus cura a quem ele não feriu. No Getsêmani, Jesus cura a quem ele não feriu. E acontece algo interessante aqui. Sabe por quê? Quando Pedro entendeu o que estava acontecendo, porque Judas se aproximar não era algo que poderia gerar estranhamento neles. Ele fazia parte do grupo. Mas quando Pedro entende o que está acontecendo, ele se sente na iminência de fazer algo por Jesus, de defender, de mostrar apoio, de fazer alguma coisa. E conhecendo Pedro, como a gente, como leitores da Bíblia, né? Nós, como leitores da Bíblia, conhecemos, a gente imagina que essa espada não era para a orelha, né, gente? Era para o pescoço. E ele se sente na iminência de fazer algo por Jesus. Agora, sabe o que eu acho interessante, que é importante nós pensarmos e aprendermos essa noite? Pedro quer fazer alguma coisa, mas o que Jesus mandou ele fazer, ele não fez. Que foi que Jesus pediu para ele? Fica aqui e vigia comigo. Ele fez? Não fez. E aí Jesus fala: nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Sabe o que a gente precisa aprender com Pedro hoje? Que se a gente quer fazer alguma coisa por Jesus, não adianta a gente fazer o que a gente acha que deve ser feito. A gente tem que fazer o que Jesus mandou fazer. Se a gente quer fazer algo por Ele, é baseado na vontade dEle, não naquilo que a gente acha que tem que fazer. Não é a atitude que a gente acha que é correta, é o que Jesus mandou fazer. E Pedro não fez. E aí ele quer fazer alguma coisa. E aí ele faz isso. Ele agride Malco. E sabe o que eu acho interessante? Jesus não repreende Malco, mas ele repreende Pedro. Olha só. Sabe o que a gente aprende aqui? Que a nossa defesa a Jesus, ela não pode ferir as outras pessoas. Ela pode até incomodar, porque nós estamos vivendo tempos onde as pessoas não suportam ouvir a verdade. E falar de pecado e daquilo que Deus manda tem causado incômodo em muita gente. Mas atacar, machucar e ferir, não. É incompatível com Jesus que mandou amar. Não combina com o propósito. Não combina com aquilo que ele pregou o tempo todo. Existem muitas pessoas, e infelizmente, às vezes até discípulos de Jesus, que costumam deixar um rastro de sangue atrás de si. Sai machucando as pessoas, magoando, atacando, ferindo. E às vezes não olha nem para trás, para ver o tamanho do estrago que fez. Só que aqui, queridos, e vamos pensar um detalhe. Se a gente for falar numa linguagem bem mineira, Malco não era boa bisca também não. Ele não estava lá como discípulo, ele estava lá como um daqueles que fortaleceu o time dos inimigos de Jesus. Mas a sensibilidade de Jesus naquele momento é algo que envergonha a gente. Sabe por quê? Jesus iria sangrar até a morte na cruz. Mas ele não consegue seguir o caminho dele e deixar Malco para trás ferido. E olha quem era Malco. Olha o que Malco estava fazendo lá. E às vezes, a gente poderia falar: coste na orelha. Ninguém morre se perder uma orelha, não. É boba.
Ou então, aquelas pessoas que invalidam a dor dos outros. Isso é só uma orelha, eu vou ser crucificado. Qual que é pior? Mas Jesus, ele é sensível à nossa dor. Seja ela do tamanho que for. Tenha ela a intensidade que tiver. Jesus se importa com as suas feridas, querido. No Getsêmani, Jesus cura a quem ele não feriu. Ele não invalida a dor de ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, na nossa caminhada, nós vamos nos deparar com alguns Pedros. Pessoas que atacam, que ferem, que ainda acham que estão fazendo a coisa certa. E sabe qual que é o pior? Às vezes elas nem se importam se machucou alguém ou não. Se tem alguém para trás ferido ou não. Nós corremos esse risco. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Onde a espada de Pedro cortou, o toque de Jesus cura. Aleluia! Onde Pedro golpeou, Jesus restaura. Oh, Jesus, obrigada pelo teu amor. Querido, Pedro machuca, mas tem um Jesus que restaura. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque se você entrou aqui hoje ferido por algum Pedro que você encontrou, saiba que Jesus se compadece de você, Ele vê a sua dor, Ele não invalida a sua dor, e Ele está nesse lugar para te tocar hoje, para te restaurar hoje, trazer cura ao seu coração. Onde a espada de Pedro corta, a mão poderosa de Jesus restaura, cura e cicatriza toda a ferida. Ele é poderoso, querido. Ele é poderoso. E sabe o que é lindo? O homem que há instantes atrás transpira sangue em profunda agonia, não ignora a dor de Malco. Jesus toca naquele homem com cura e segue para a morte. Olha como o nosso Jesus é maravilhoso. E segue para a morte. E vale lembrar que esse foi o último milagre de Jesus antes da cruz. No Getsêmani, quarta e última lição que Jesus nos ensina. Ele cura a quem ele não feriu. Aleluia, Jesus. E para a gente concluir, Mateus 26 novamente. Mateus 26, versículo 54. Depois que Jesus repreende Pedro, ele manda Pedro guardar a espada, ainda vira para ele e fala assim, no versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Gente, numa situação dessa, Jesus tem certeza do Pai presente e agindo naquela situação. E aí ele responde, versículo 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando do templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Sabe o que, para a gente concluir, o que é importante a gente pensar? Jesus, ele não desiste de cumprir absolutamente tudo o que havia sido determinado a respeito dele. Ele não desiste de nenhuma das etapas do processo. Ele executa tudo. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Que os planos de Deus, eles podem até nos conduzir ao Getsêmani, mas eles não acabam ali. Você pode dizer glória a Deus. Os planos de Deus podem passar por caminhos de muita dor, mas eles não terminam ali. Oh, aleluia, muitas vezes parece que a obediência a Deus está cobrando um preço alto demais. Muitas vezes parece que desejar a vontade do Pai está nos levando para um lugar escuro e de aflição. Muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente está sendo prensado no Getsêmani e a gente acha que não vai sair de lá. Parece que não tem mais solução, escapatória.
A gente sabe que está em obediência ao Pai, mas a alma está aflita, o coração está apertado, a alma está angustiada. E muitas vezes a gente clama: Pai, passa de mim esse cálice. E o cálice permanece lá. A gente grita e parece que a gente vai sucumbir na agonia do Getsêmani. Mas deixa eu te falar, querido. O mesmo propósito que pode te conduzir ao Getsêmani é poderoso para te levar além dele. Existem outras coisas além do Getsêmani. E sabe uma delas que é maravilhosa? Em Atos capítulo 1, versículo 12, sabe o que acontece alguns dias depois? Naquele mesmo Monte das Oliveiras, o Jesus que clamava em agonia é assunto aos céus. Ressurreto, glorificado, vencedor, exaltado e poderoso, reinando sobre todas as coisas naquele mesmo lugar. O Jesus que clamou: passa de mim esse cálice, é recebido nos céus em glória. Oh, aleluia! Alguns comentaristas bíblicos dizem que o Salmo 24 fala a respeito disso. Quando o céu se abre sobre o Monte das Oliveiras, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode glorificar o nome dele. Aleluia. O Getsêmani não é o fim da linha, querido. Existe uma história de glória para a sua vida. Não é o fim. O Getsêmani não é o fim. Jesus, ele não é lembrado, não é adorado, não é reconhecido como o homem que foi traído. Ele não é reconhecido como o homem que foi traído por um beijo no Getsêmani, ou como o homem que transpirou sangue. Não apenas por isso ele é reconhecido. Sabe por que ele é reconhecido? Como aquele que venceu a morte e o inferno, como aquele que tomou nas mãos a chave da morte e do inferno. Sabe como ele é reconhecido? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, aleluia! Aleluia! Ainda que os propósitos de Deus tenham te conduzido a Getsêmanes na sua história, nós temos vivido tempos difíceis, queridos. E nós temos sido muito alertados, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas saiba de uma coisa: não importa o que aconteça, o fim que Jesus nos prometeu é glorioso. Independente do que aconteça. Talvez hoje o seu coração está tão angustiado que você não consegue imaginar que exista algo além do Getsêmani. Mas saiba que no mesmo lugar Jesus foi assunto ao céu. Deus é poderoso para executar planos que nós não imaginamos, para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Querido, não desista de obedecer à vontade do Pai, porque ainda que tudo aqui seja difícil, ainda que você morra pelo Senhor, em vergonha e humilhação, lá na glória alguém vai olhar para você e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. O nosso fim é glória, queridos. É a glória que o Senhor tem preparado. E esse Jesus aqui disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas
moradas, existe um lugar preparado para você. Além de todo o Getsema que nós possamos passar aqui, existe um lugar que Ele mesmo preparou. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor e dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu. Nós estamos aqui hoje porque nós precisamos aprender com Ele, porque onde Ele está é para onde nós iremos, queridos. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós te celebramos, nós exaltamos o teu nome e te glorificamos. Aquele que venceu a morte, que venceu as trevas, que venceu o pecado. Esse é o nosso Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Ministério do Louvor. Aleluia. Tem uma música que a gente cantava que dizia: todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Feche os seus olhos nesse instante. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso. Não há Deus além de ti, Senhor. Deus glorioso. É o Deus que cura. Oh, aleluia. Eu sei que nessa noite o Senhor está curando feridas que foram feitas, feridas que espadas, até mesmo espadas de crentes, que não eram para usá-las, mas o Senhor está curando nessa noite. Oh, bendito é o teu nome. O Senhor está levantando, Senhor, Senhor, o teu povo nessa noite. Levantando o teu povo. Quando o Senhor, diante daqueles que iriam, Senhor, a tua morte, eles que caíram, o Senhor permaneceu de pé. Eu sei que nessa noite o Senhor está nos firmando. O Senhor está firmando os nossos pés. Oh, obrigado, Senhor, obrigado. Oh, glória, glória a Deus. Você pode cantar isso ao Senhor. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou.
Jesus, Jesus. Diz a tua palavra que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh meu Deus, ainda que o nosso momento seja um momento de prensa das oliveiras, seja um momento de Getsêmani, seja um momento de dor, seja um momento de aflições, mas eu tenho certeza, como a tua palavra nos garante, que há uma glória que será revelada em cada um de nós. E meu Deus, o que nós te pedimos nessa noite é que estejamos firmes, perseverando até o fim. Independente, Senhor, se os ventos são contrários, nós cremos num Deus que segura as nossas mãos. Se necessário for, envie um anjo para nos confortar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, tua presença nos fortalece, Senhor. Tua presença nos consola. Tua presença nos põe de pé novamente, Senhor. Oh, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Te adoramos, Senhor, porque nós temos certeza que o Senhor nunca vai nos abandonar. Seja fortalecido, seja reanimado nessa noite, seja reanimado na sua fé, na sua perseverança. Não deixe que nada te ponha para baixo, te paralise, te prostre, porque o Senhor te põe de pé. O Senhor te põe de pé. O grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, Ele te põe de pé. E o nome do grande eu sou é Jesus. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Jesus, 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 Jesus. Rei da glória. Aleluia. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Aplauda o Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o mesmo Jesus que tocou naquela orelha, estancando sangue, hemorragia, parecia que nada havia acontecido. Tenho certeza que o Senhor está tocando nessa noite. Cada ferida está sendo cicatrizada. Cada dor está sendo mandada embora. Está desaparecendo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse tempo que passamos diante de Ti, diante da Tua palavra, com os nossos irmãos, e juntos recebemos esse renovo,
juntos recebemos da tua glória, da tua unção. Eu quero te agradecer por esta noite, Senhor. Pedir que assim como o Senhor nos permitiu estar aqui, assim como o Senhor nos trouxe até esse lugar, a sua presença nos encaminhe de volta para os nossos lares. Leva-nos agora, Senhor, guardados e protegidos pelas tuas mãos. Dá-nos uma noite abençoada, renovadora, um final de semana que se aproxima debaixo da tua presença e da tua graça, que não falha, que não falta um dia sequer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Louvamos o teu nome. Que o amor do Pai, meu querido, que a graça de nosso Senhor Jesus, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa e todo o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz em nome de Jesus. Uma excelente noite. Até domingo, se Deus quiser. Sábado, melhor dizendo. Até sábado, às 6 até o meio-dia, orando ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se despedir do seu irmão. Vamos em paz em nome de Jesus.